capítulo 2, versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que quadro triste, né? Muito triste. Um irmão me ligou hoje e falou, você está expondo aí Eclesiastes, eu estou acompanhando, e me atentei a ler o livro de Eclesiastes. E eu fiquei muito desanimado quando eu li Eclesiastes. Irmãos, atenta para esta frase. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. De novo, o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Quem disse isso? Epicuro, o grande filósofo, que viveu no ano 341 a 271 antes de Cristo. Foi ele que disse essa frase. Para esse filósofo, ninguém consegue viver uma vida prazerosa de forma imediata. É preciso, diz ele, que a pessoa tome a decisão de suplantar a dor do corpo e da alma para alcançar o fim último da vida, que é a felicidade. Esta linha de pensamento e de estilo de vida tem o nome de hedonismo, do grego hedon, que é prazer, e ismo, ensino sobre o prazer. Epicuro ensinava que a pessoa que quer ser feliz e ter prazer na vida precisa fazer 3 coisas. Primeiro, amizade. Quer ser feliz? Quer se dar bem na vida? Quer suplantar a dor, viver de forma altaneira, sobrancelha? Você precisa ter amizade. Porque sem amizade ninguém consegue ser feliz. Você precisa escolher bem as suas amizades. Você não pode ter amigos que não pensam como você, dizia Epicuro. Se você quer ter uma vida feliz e prazerosa, você precisa escolher amizades, pessoas que pensam igual a você, pessoas que olham para o mesmo destino que você. Caso contrário, você será uma pessoa infeliz, diz Epicuro. Este é o primeiro ponto
que ele salientou. Mas além da amizade, Epicuro diz que a pessoa que quer ser feliz precisa ter autodeterminação. E por autodeterminação ele está dizendo liberdade. Ninguém é feliz preso. Ninguém é feliz se tem uma pessoa como patrão. Ele precisa se desgarrar das amarras do tolhimento. Ele precisa ser livre. Se ele não for livre, mas isso não vem de mão beijada para ele, ele precisa ter autodeterminação. Eu quero ser feliz, e eu vou ser feliz, e eu vou lutar para isso. É preciso, dizia ele, se libertar de tudo aquilo que te prende. Tudo, você viu, irmão? É tudo que te prende. Tudo que diz para você o que você deve fazer. Então, para você ser feliz, você precisa fazer isso. Amizade, autodeterminação. E o terceiro, autoconhecimento. Onde você está? E para onde você está indo? O que você quer fazer da vida? Isso, se você não tiver isso bem delineado na sua vida, se você não tiver um planejamento, saber onde você está e aonde você quer ir, você nunca será feliz. E do que você precisa para ser feliz? Você precisa ter uma vida e uma postura determinada. Eu vou sair dessa situação, eu estou nesse degrau, amanhã eu estou no outro, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Então você precisa se libertar, você precisa ter amizade, e você precisa saber onde você está e aonde você quer chegar. Se você não tiver isso, meu querido, dizia Epicuro, jamais você será feliz. Mas não era só Epicuro que tinha seus pensamentos, estudava o comportamento, a ética do ser humano lá antes de Cristo. Na contramão dele está Zenon de Sítio. Se tinha os epicureus, tinha os estoicos. Os estoicos diziam, Zenon ensinava que para alguém alcançar a felicidade, deve negar os seus desejos. Você precisa matar esse desejo. Você não pode ser dominado por desejo. Se você for dominado por desejo, você nunca será feliz. Porque o desejo é o seu patrão. Ele estava batendo contra Epicuro. O desejo é o seu patrão. Então, não tem jeito para você ser feliz se você for dominado pelo desejo. Zenon de Sítio cria na existência de uma mente reguladora universal que mantinha tudo funcionando. E você está debaixo dela, dessa mente universal. Para você ser feliz, você tem que ser guiado por essa mente universal. Se alguém não compreender isso, diz Zenon de Sítio, você nunca será feliz. Então você vê que tem um lado da filosofia que diz, para você ser feliz, você precisa fazer isso. Você precisa desamarrar. Vem Zenon de Sítio, não. Para você ser feliz, você está amarrado a alguma mente universal. Eles não se entenderam, né, irmãos? Não se entenderam. E curioso, depois você pode dar uma lida aí, Atos 17, versículo 18, lá em Atenas. O apóstolo Paulo chegou lá, tinha uma faixa ao Deus desconhecido. Quem estava debatendo lá sobre isso? Os epicureus e estoicos. Eles estavam lá se debatendo e Paulo chega e começa a pregar Jesus e a ressurreição. E eles falam, quem é esse tagarela aí? Quem é esse que está falando aí de coisas? E Paulo chamou eles para o debate. E Paulo foi falando sobre Jesus e a ressurreição, Criador de tudo. Né? E dividiu. Dividiu lá o auditório, né? Atos 17 narra que uns criam, outros diziam, Paulo, nós vamos ouvir você depois. Mas outros falam, não, eu não creio nisso, no que Paulo está pregando, irmãos. Mas isso é o que a filosofia diz. O que a Bíblia diz? É o que nós vamos ver agora. Eclesiastes vai... Nós temos um filósofo aqui também, Eclesiastes. Ele vai se lançar, irmãos, ao experimento. Ele quer sentir prazer.
Ele quer ver o que vale a vida debaixo do sol, porque se todo mundo trabalha, e no final morre o animal, morre também o homem, ele diz, não há diferença entre morrer um sábio e morrer um estulto, um louco. Então qual é a diferença? Todos têm o mesmo fôlego, não vai ter diferença. E por isso que nessa frase, dessa grande ideia que nós temos aqui no texto, o esforço inútil para se ter prazer transitório. Aqui o Correte vai nos dar aqui, irmãos, 3 etapas, onde o homem lança para ter prazer transitório. O primeiro está no versículo 1, desejo, a busca pelo prazer. O segundo, a prática, o experimento do prazer, do versículo 2 a 8. E no final, do versículo 9 a 11, ele tem aí a constatação, a futilidade do prazer. E nós vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre isso. Qual é a luz que o Novo Testamento joga para nós que estamos neste mundo do prazer? Primeiro, versículo 1, desejo, a busca pelo prazer. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também será vaidade. Irmão, depois dele constatar que a sabedoria humana não forneceu sentido à sua vida, ele falou, se a sabedoria não forneceu sentido à vida, nós vimos isso no sermão passado, então agora eu quero experimentar o prazer, eu quero ver o que vai dar. Então o pregador volta a sua atenção para os prazeres da vida debaixo do sol. Ele está fazendo experiência com tudo, irmãos, com tudo mesmo, com tudo. E não é exatamente isso, amados, que as pessoas sem Deus procuram para encontrar sentido na vida? Não é exatamente essas coisas? Quando chega no final de semana, qual é o vocábulo que você mais usa, que você mais ouve, na verdade? As pessoas dizer, sextou. Sextou. O que significa isso aqui no Brasil? É só você olhar os calçadões das avenidas, lotadas de cadeiras, as pessoas se bebendo, mulheres e mulheres. A Valma, ela não cansa de passar, a gente está indo embora, a gente passa lá na avenida, aí num bar está lotado de pessoas e mulheres bebendo, e ela toda vez ela fala, o que levou esse homem? Um dia desse não tinha nada, e olha que tanto de gente aglomerado, bebendo. E ela fica até incomodada com isso. Irmão, sextou. As pessoas estão buscando prazer na bebida, outros estão buscando prazer nas drogas ilícitas, outros estão se lançando à prostituição, buscando dar sentido à sua vida. Mas qual foi a conclusão do Correte no final do versículo 1? Mas também isso era vaidade, fútil, fugacidade, fumaça, vapor. Não valeu a pena. Então nós temos o versículo 2 a 8, a prática. Ele falou, eu vou lançar o prazer, eu vou fazer isso, e ele já dá uma conclusão. Isso é vaidade. Mas agora ele vai experimentar de fato. Ele vai se empreender, ele vai ousar. Agora eu quero coisa mais robustecida, coisas mais dilatadas, eu quero experimentar isso na minha vida, nos versículos 2 a 8, a prática, o experimento do prazer. Amados, o pregador não só buscou o prazer, mas também experimentou tudo do bom e do melhor que essa vida pode oferecer. Ele era sábio, ele era rei, ele tinha dinheiro, ele mandava e desmandava. E ele disse aí, eu quero que você olhe os vocábulos dos versículos aí. 5 vezes ele repete, fiz para mim, para mim, para mim e para mim. Esse homem fez tudo para ele. Eu quero saber se isso tem sentido mesmo. Eu quero ver se o vazio é preenchido com essas coisas mesmo. E baseado naquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que as coisas que foram escritas para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Foi para o nosso ensino. Então, Eclesiastes foi para o nosso ensino. É uma grande trombeta de Deus dizendo, não se lance no prazer transitório,
porque isso é vaidade, você vai perder seu tempo, você vai adoecer, você vai ficar frustrado. Não se lance. Não. Edifiquei para mim isso, edifiquei para mim aquilo. Então aqui no versículo 2 nós temos o que ele fez. Ele buscou entretenimento. Né? No versículo 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. As pessoas, irmãos, para não enfrentar os seus problemas, buscam se esquivar deles através da diversão. E é comum as pessoas procurar locais de encontro regados de bebida com piadas. E é possível você ouvir ao longe as pessoas dando gargalhadas, rindo à toa, bebendo, batendo na mão do outro, na maior algazarra. Entretenimento. Aqui o Correio diz, da alegria, de que serve. Ele riu bastante. Eu acredito que ele chamou pessoas para ir no palácio dele, contar casos e mais casos. E acredito que ele perdeu até a postura e a compostura de um rei. Ele riu bastante. Mas depois que terminou, que foi todo mundo embora, e a conclusão dele, de que serve isso? Aí, eu aqui de novo, com os meus problemas, eu aqui de novo, no vazio, na fugacidade e na futilidade da minha vida, com os problemas do reino para resolver, o que isso adiantou para mim? Não adiantou nada. Da loucura, ele disse, não significa, irmãos, aqui, eu quero até dizer para você, que loucura aqui não significa alguém com problema mental, mas perversão moral. Às vezes tinha até piadas indecorosas lá, e ele riu muito. Ele riu muito. Amados irmãos, o pecado trouxe um vazio para o homem, e esse vazio não pode ser preenchido com fumaça e vapor. Esse vazio não pode ser preenchido com entretenimento. Dê uma olhada nos vídeos do YouTube. Quais são os vídeos que dão mais visualizações? Aqueles vídeos de entretenimento, aqueles vídeos que fazem graça. As pessoas estão buscando, eu não estou dizendo que assistir vídeo de entretenimento seja pecado, mas o cristão não pode esvaziar sua tristeza nesses vídeos. Cuidado, é preciso tomarmos cuidado. Quando nós rirmos, nós precisamos fazer uma pergunta: Deus está nesse riso? Deus está concordando com esse riso? Não estou dizendo que o cristão peca a se alegrar assistindo uma partida de futebol, mas Deus está nesse negócio? Deus está nesse ambiente? É preciso olhar isso. Às vezes queremos, irmãos, buscar uma satisfação, preencher uma fugacidade que existe dentro de nós, e ela não pode ser preenchida com essas coisas. E ele diz aqui, o entretenimento, riso, o que é que serve isso? Serviu para nada. No versículo 3, bebida, olha, resolvi no meu coração dar meu vinho, regindo-me contudo pela sabedoria, e entregar minha loucura, até ver que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Vamos beber, vamos nos divertir. Irmãos, aqui ele está fazendo experiência mesmo, se essas coisas preenchem o vazio da sua vida. O pregador aqui não é um bêbado. Aqui a expressão de me dar o vinho, quer dizer, eu vou experimentar os melhores vinhos que eu tenho. Ele não era um bêbado, um ébrio. Ele era alguém que estava fazendo tudo com consciência, que ele diz aqui, fiz isso tudo com sabedoria. Eu estou experimentando, eu estou vendo, eu estou testando se estas coisas podem chegar a algum lugar, até que a partir do capítulo 5 ele já vai levar o homem para Deus. E ele chega no capítulo 12, ô jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele conclui lá no texto do capítulo 12, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, no ano que vem. Irmãos, ele conclui lá dizendo, olha, o fim de tudo é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É isso que traz alegria.
É isso que traz satisfação para nós. É isso, amados irmãos. E ele bebeu. E ele fez tudo regido pela sabedoria. Versículo 4 a 6. Projetos e construções. Riso não deu resultado. Bebida também não deu resultado. Eu vou construir coisas lindas para mim. Para mim, para mim, para mim. Você viu? Ele fez projetos, construções, está aí no versículo 4, 6. Para mim, fiz isso para mim, fiz aquilo para mim, e mais coisas para mim. E essa lista que ele fez visando achar algum proveito, buscando regalar-se e ter sentido na vida. Derek Kidney, um grande expositor no Velho Testamento, ele disse que o rei pregador de Eclesiastes criou um pequeno mundo dentro do mundo para ele. Um jardim do Éden sem um fruto proibido. Porque o melhor vinho, as melhores e todo tipo de frutas, água em abundância, tudo isso só para ele. E nesse jardim do Éden, que ele mesmo criou, ele podia tudo. Não tinha proibição como no Éden. Dessa fruta você não come. Ele fez tudo para ele. Não havia privação na sua vida. Mas Deus não estava nesse jardim do Éden que ele criou. Aí pronto, perdeu o sentido. Perdeu. Então nós temos aí, irmãos, agora, versículo 7. Força de trabalho humano. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuí todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amados irmãos, este homem tinha tudo a seu dispor. Era grande o pessoal que servia a ele. Escravos comprados e nascidos em sua casa. Era grande também o pessoal que estava a seu serviço, que não era escravo. O custo com a alimentação deste pessoal era muito alto. No livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 23, diz que as refeições diárias, só de carne, era muito grande. 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiro, fora veados, gazelas, corço e asa mestra. 30 bois todo dia. O pessoal que servia a ele era muito grande. Muito grande. Era enorme as pessoas que ele alimentavam. Você viu que é por isso que ele tinha bois e mais bois. Tinha carne exótica lá no palácio. Tinha carne de todo tipo. E ele comeu, se fartou, o pessoal também. Mas o que é isso? Isso preencheu o sentido da vida dele? Então temos aí no versículo 8, riquezas e muitas mulheres. No versículo 8, amontoei também para mim, de novo para mim, né? Amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. O pregador de Eclesiastes tinha muito ouro e era o melhor que era o de Ofir. Melhor ouro que ele tinha, o melhor de Ofir. Reis, capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Isso trazendo para uma medida de hoje, são 14 mil quilos de ouro, só de Ofir. Ele tinha muito ouro, era muito rico. O pregador de Eclesiastes contratou cantores para o seu entretenimento. E naquela época, irmãos, era difícil. Uma pessoa, não era qualquer rei que tinha cantores à sua disposição, mas ele dizia: eu sou o melhor, eu fui o melhor, o mais sábio, o mais poderoso, eu, mais do que aqueles que vieram antes de mim em Jerusalém. O pregador de Eclesiastes diz também que ele teve muitas mulheres. Aqui ele não fala quantas mulheres ele teve. Esse homem possuía ao seu dispor um harém. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, nos dá detalhes. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Era muita mulher que estava ao seu dispor. E ele não se sentiu com seu vazio preenchido com essas coisas.
bebida, mulheres, riqueza. Isso nada adiantou para ele. Aqui está, né, irmãos? Aqui está. Nós não podemos, de forma alguma, buscar o prazer na vida. Juventude de hoje, não é verdade, irmãos? Na bebida, muito nas drogas, mulherada, traição e coisas do gênero, buscando sentido na vida. E aonde vai encontrar sentido na vida? Neste mundo? Não. Na década de 70, 80, tinha um cantor da Igreja Assembleia de Deus que tinha uma música, Onde Encontrar a Paz, Luiz Arthur, os mais antigos que devem conhecer. Onde encontrar a paz? No dinheiro? Não, só em Jesus. Já cantava Luiz Arthur, na década de 70 e 80. Mas agora, irmão, nós chegamos aqui. Primeiro nós vimos o desejo, a busca pelo prazer. E ele experimentou. Teve aí o experimento, a prática. Eu vou praticar isso, eu vou beber, eu vou ter muitas mulheres, eu vou construir coisas, eu vou ter gente para até limpar o meu pé, para me dar banho, gente para todo lado. Vou comer as melhores carnes. Nada disso adiantou. Qual foi a conclusão do Corrélite, versículo 9 a 11? Constatação, a futilidade do prazer. Valeu de nada isso. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todos os dias. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Para que isso tudo? Zero. Zero. Poucas, irmãos, pessoas naquela época podiam ir tão longe como ele foi. Poucos reis naquela época podiam. Ele diz que tudo que os seus olhos viram, tudo, ele possuiu. Tudo que sua alma desejou, ele deu. Nem mesmo os reis antes dele conseguiram ir tão longe sobre os prazeres da vida. Ele fez melhor, pois ele diz que tudo ele fez com sabedoria, com entendimento. Eu estou experimentando para ver se eu acho sentido na vida. Eu estou fazendo experimento para ver o que isso vai me levar. Como acontece com muitas pessoas, onde dizem, eu mereço viver melhor, eu mereço isso e aquilo, eu mereço me divertir por tudo que conquistei na vida. O pregador de Eclesiastes diz a mesma coisa, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, ou seja, eu mereço isso, eu mereço isso. Isso era a recompensa de todas elas. Falando sobre as pessoas do mundo, irmão, quem não desejaria ter e experimentar essas mesmas coisas? As pessoas do mundo. Quem não desejaria fazer isso? Qual foi sua avaliação final de todo esse trabalho pelo qual ele se afadigou? Qual foi o seu proveito final? Qual foi o resultado? Qual o valor de X nessa equação da vida? O saldo foi zero, diz ele no versículo 11. Isso que acontece, meu irmão, naqueles que buscam prazer nessa vida. O saldo é zero. É uma gravidez, é uma doença, é um problema, trazendo fadiga para o seu coração, trazendo problemas para a sua vida. O que o mundo diz para os jovens? Divirta-se, jovem. Divirta-se. Aproveite a vida. Lance-se de ser bobo. Daqui a pouco você está velho. Daqui a pouco você está velho. Eu conheci uma vizinha nossa lá, aqui mesmo, quando eu morava em Betim. Eu e Valma convidamos lá para ir à igreja. Ela falou assim, olha, depois que eu estiver velha, eu vou. Eu preciso aproveitar mais a minha vida. Como se
Viver no mundo é aproveitar a vida. O que disse nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. É o contrário, não é o que Jesus falou? Mas o que eles estão dizendo para os jovens? É isso. Venha, jovem, vão divertir, experimenta. Experimenta esse baseado aqui para você ver. Experimenta só esse pozinho aqui para você ver. Você vai se sentir melhor. Eu conheço, queridos irmãos, alguns jovens que foram por esse caminho. Ele só experimentou. Ele foi experimentando até morrer doente, achando que aquilo ali ia preencher o vazio no seu coração. Mas o que o mundo diz também para os idosos? Vamos ver os mais velhos. Oh, meu senhor, minha senhora, nunca é tarde para começar, não é? Nunca é tarde para experimentar isso e aquilo. Aproveite a oportunidade que a vida está te dando, você está perto de morrer. Você ainda tem muita lenha para queimar. Você está bem, aproveita. Irmãos, isso pode ser uma tentação, porque o nosso mundo é propício a isso. Se nós estamos olhando para, digamos aqui, o Correio de Salomão, e falamos, como que ele pôde fazer isso? Que mundo é esse que ele estava vivendo? Eu quero que você pense comigo, irmãos. As nossas casas são melhores do que a de Salomão. Por mais rico que ele fosse, as nossas casas são melhores do que a dele. A nossa cama é melhor do que a dele. Nós temos até colchão que massageia o nosso corpo, é só apertar um botão. Ele não tinha isso. Ele poderia ter muita riqueza, mas luxo ele não tinha. Luxo para a época dele sim, mas para a nossa época não é. Irmão, nós viajamos de um continente a outro, dormindo numa cama confortável num avião. Nós viajamos, até os mais pobres têm carro com ar-condicionado. Nós temos coisas que podem nos prender também e fazer a gente achar que isso vai dar sentido à nossa vida. Os nossos carros, irmãos, são luxuosos. E nós podemos viajar de mar a mar, em navio super equipado, com garçons nos servindo, com piscina lá dentro. E os navios são equipados para enfrentar qualquer tipo de tempestade. Ele não tinha isso lá. E as pessoas, o mundo, irmãos, eu quero que você ouça o que estou dizendo, o nosso mundo nos prende. Se não tomarmos cuidado, nós ficamos servindo ao mundo e aos prazeres que ele pode nos oferecer. Para o homem mundano, ele tem mulheres à sua disposição nos antros de perdição aí. Para o homem mundano. Salomão tinha 1000 mulheres. E o homem mundano tem milhares de mulheres à sua disposição na tela do computador. Tem. Se ele busca sentido na vida nessas coisas, vai se concluir, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E às vezes nós olhamos Salomão e dizendo, como que ele teve tantas mulheres assim? Mas aqui é muito mais. Ele tinha 1000, nós temos 20.000. Nós, não, o mundo tem 20.000, 30.000 mulheres. De todo tipo para o homem mundano. E o que fazer com tudo isso, irmão? Compensa entrar por este caminho? Ele entrou, e ele, no final do versículo 11, o que proveito teve isso? Isso foi vaidade, correr atrás do vento. E eu concluí que isso não vale nada. E não há proveito nenhum debaixo do sol. Não há proveito nenhum debaixo do sol. Perceberam, irmãos? Onde Deus quer nos mostrar que Deus está nos falando através da sua palavra. Se nós achamos que Salomão exagerou, e olha o nosso mundo, coisas que nos prendem, coisas que afagam o nosso ego, né? Geladeira, falta pouco falar, não é? Carro que deixa a gente desbabacado. Antigamente era cavalos e mais cavalos
ele tinha milhares de cavalos, hoje nós temos 150 cavalos no motor só. É muita força. E isso vai nos prendendo. Não estou dizendo que seja pecado. Você tem o dinheiro, se Deus te deu o dinheiro, e se você já resolveu sua vida, é claro que tem prioridade, então se você quiser, você pode comprar, isso não é pecado. Mas você achar que a sua vida vai melhorar, que você vai ficar mais alegre e feliz, você está enganado. Não vai. Não vai. Isso não vai te dar prazer nenhum. Mas aonde o Novo Testamento quer, irmãos, nos levar aqui? O Novo Testamento nos dá uma solene advertência sobre os cuidados que devemos ter sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. E essas coisas de João lá não procedem do Pai, mas do mundo. Em meio a tantas tentações que nos cercam, irmãos, devemos orar juntamente com o salmista no Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Ó Deus, desvia os meus olhos da vaidade, da futilidade, da fugacidade, de coisas que não traz prazer. Desvia meus olhos disso, Senhor. Vamos orar, irmão, pedindo ao Senhor para desviar os nossos olhos. Porque quando nossos olhos batem, vem o desejo do nosso coração. Vem o desejo. Ó, queridos irmãos, acredito que cada época tem suas dificuldades para servir o Senhor. Mas segundo a revelação do Novo Testamento, nossa época é marcada por muitas dificuldades. Deus nos alerta em 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo continua dizendo, porque os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Não deixe isso acontecer com você não, irmão. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Mais amigo do seu time de futebol do que a igreja de Deus. Não, irmão, não deixe isso acontecer com você não. Desvia, Senhor, os meus olhos dessa vaidade, dessa futilidade, dessa coisa que não me leva a lugar nenhum. Ó Senhor, tem misericórdia de nós precisamos orar. Precisamos orar porque nós já ficamos refém desse sistema mundano, amados irmãos. Corra para o Senhor. Não permita que isso aconteça com você. Nós precisamos voltar para a Escritura no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se tirarmos os olhos da Bíblia, da meditação da palavra de Deus, nós vamos ser envoltos com esses prazeres efêmeros, fugaz, fumaça, vapor. A palavra de Deus não proíbe o prazer, não. Deus nos criou para a satisfação nele e com ele. Podemos ter prazer num passeio, quando nos alimentamos, quando contemplamos a criação de Deus. Podemos ter prazer fazendo uma viagem com cônjuge e filhos. Há muitos prazeres lícitos no mundo que todos nós devemos usufruir, mas não como prazer em si mesmo. Você deve aproveitar isso que Deus te deu. A beleza, cidades lindas, a criação de Deus. Mas saiba que isso não vai preencher o vazio do seu coração. É mesmo um divertimento seu com sua família. Isso faz bem, inclusive para o casal. É preciso pensar nessas coisas. Aonde, irmãos, ainda o Senhor quer nos levar? Diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aqui está, irmãos, aqui está a satisfação na presença do Senhor. É na presença do Senhor. Oh, irmão, nós estamos aguardando o ápice do prazer, né? Mateus 25, versículo 21, e eu estou ávido para ouvir. Você está ávido para ouvir o que o Senhor Jesus vai dizer? Nós chegarmos lá. Imagina você chegar perto de Jesus, eu não sei como será, mas será um dia glorioso, diz a Bíblia. Eu não sei se vai ter jeito de a gente abraçar ele, não sei, mas eu queria, pelo menos, dar um abraço antes de tudo. Irmãos, mas olha o que ele disse. Mateus 25, versículo 21, contando a parábola. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí sim, aí é vida. Aqui é alegria perpetuamente. Mas, irmãos, C.H. Dodd defendeu uma tese, o já e o ainda não. Nós já estamos no reino, mas ainda não usufruímos completamente das delícias do reino. Usufruímos antecipadamente o prazer da companhia de Deus. Quando nós estamos reunidos em culto ao Senhor, que delícia estar aqui, cantar. Irmãos, que delícia é ter a presença do Senhor conosco. Mas vai chegar um dia, irmãos, que tudo isso não vai ficar somente num experimento. Vai chegar assim, irmão, numa fruição eterna, junto com o nosso Senhor, onde não haverá mais dor, tristeza, lacuna dentro do nosso coração, porque nós vamos estar num novo corpo, um corpo incorruptível, porque o apóstolo Paulo diz que o mortal se revestiu de imortalidade e o corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Oh, irmãos, que dia maravilhoso. Enquanto isso, irmãos, vamos viver os prazeres lícitos que o Senhor nos dá. Vamos viver, sim, alegremente, não é? Vamos viver esse prazer lícito que o Senhor nos dá, mas mirando a eternidade com o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Vamos ficar de pé, irmão.